Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Carla Toscano. Alfa Photobook, a encadernadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira. Então pega a sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo a gente, mas a gente recebe aqui com muito amor, com muita gratidão, porque a gente adora ter você aqui com a gente todas as quintas-feiras. E a gente pede para você aproveitar, compartilhar, curtir, comentar, interagir com a gente, porque o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. E aí, bora? Bora movimentar o dedinho? Não vai cair o dedo não, né, Ana? De jeito nenhum, né? E pra gente continuar aqui, né, antes de apresentar essa garota, essa mulher linda aqui, eu quero falar dos nossos patrocinadores, né? E vamos começar com a nossa querida encadernadora, a Alfa Photobook, preço, qualidade e prazo de entrega 4 dias úteis. Isso é incrível, com certeza você vai encantar o seu cliente e agora eles estão com uma plataforma também com muitas coisas novas. E também não podemos deixar de falar daquilo que nos traz paz, da nossa querida Carla Toscano. Enquanto você cresce a sua empresa, trabalha, a Carlinha tá lá editando, entregando um trabalho de qualidade. E lembrando você, fotógrafo, estamos aí no início do ano, mas agora no mês de março teremos aí o início dos congressos e vai ter o Revolution lá na cidade de Curitiba. A gente vai deixar tudo aqui para vocês se inscreverem e participar. E corra, não fique de fora. Em congressos, eu e a Dani nos conhecemos há muitos anos atrás e criamos aí muito mais do que uma parceria profissional. Então, fiquem atentos, hein? Gente, congresso é vida, tanto para você aprender como para fazer um network de qualidade. Gente, agora eu vou apresentar para vocês essa linda moça. Olá, maravilhosa. Obrigada por ter aceitado logo de primeira também. Venho falar para vocês sobre esse nosso novo trabalho, esse nosso novo projeto. É um projeto que a gente está fazendo com muito carinho, junto com a Solari Iluminações e com a Lumiprops. E a gente aceitou esse desafio de poder trazer para vocês um tema diferenciado, que hoje tem repercutido bastante, tem se falado muito, e às vezes a gente precisa saber um pouco mais sobre esse universo dos neurodivergentes. Pessoas atípicas, com autismo, com síndrome de Down, né? Tanto na parte de cliente como de fotógrafos. Isso mesmo, temos muitos fotógrafos com autismo e que fazem trabalhos incríveis, e temos até pessoas às vezes do nosso lado, da nossa casa, e a gente quer entender um pouquinho sobre esse universo, como que a gente pode se aproximar um pouco mais, saber lidar um pouco mais, pois não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, hoje a gente trouxe uma especialista, Paulinha Nunes, sei de onde veio Gomes. Hoje a gente trouxe uma especialista, Paulinha Nunes, para mim é Paulinha. E hoje ela vai falar sobre esse mundo, né? Que a gente, às vezes, não tem tanta proximidade, a gente não tem tanto conhecimento, mas vale a pena a gente se aproximar e conseguir também expandir na parte da fotografia, tanto como fotógrafo, como ser humano e também como cliente, né? Os nossos clientinhos aí, que às vezes a gente pode ter uma certa dificuldade. Então, muito bem-vinda, obrigada por aceitar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre ela, para vocês conhecerem um pouco mais, e depois a gente abre aí com muitas perguntinhas maravilhosas. Queria agradecer a vocês também pela oportunidade de estar aqui, é uma honra. Espero conseguir trazer um pouco desse mundo aqui para a fotografia e para o pessoal. Para todos, né? Para o pessoal começar a entender um pouco melhor sobre o autismo que está no nosso dia a dia. A gente precisa entender para respeitar também as limitações, enfim, de cada pessoa. Enfim, é isso mesmo. Ó, Paula Nunes é psicoterapeuta infanto-juvenil, especializada no atendimento de crianças e adolescentes neurodivergentes, com foco no transtorno do espectro autista, que é o famoso
TEA, né? Que se fala TEA. TEA. Seu trabalho é pautado em uma abordagem clínica fundamentada em evidências científicas, com um olhar humano, sensível e acolhedor para as crianças e toda a família. A Paula atua tanto na orientação terapêutica quanto na psicoeducação de pais, profissionais e cuidadores, contribuindo para uma compreensão mais profunda do autismo, da regulação emocional e da importância do diagnóstico e da intervenção precoce. Sua missão é promover o desenvolvimento, qualidade de vida e inclusão real, respeitando as singularidades de cada indivíduo dentro do espectro. E para já começar com tudo, para a gente poder entender um pouco mais, eu vou falar aqui, como tem muitas pronúncias diferentes, e a gente quer trazer tudo para vocês, principalmente nesse primeiro episódio, falando sobre o autismo, sobre os neurodivergentes, a gente trouxe algumas perguntas, sim, específicas, porque a gente sempre tem um bate-papo muito aberto, né, muito descontraído. Aqui a gente vai também ter esse momento, mas existe sim algumas perguntas que a gente colocou aqui, fundamentais, e que precisam ser lidas para que a gente não perca nada e que a instrução seja passada direitinho, né? Então, pra gente já começar, e você já começar com tudo aí, né? A Paula é uma querida, lá de Vinhedo, né? São pessoas que a gente ganha no meio do caminho. E ela aceitou logo de primeira quando eu fiquei sabendo que ela trabalhava com autismo, e a doçura dela, a calma dela, a inteligência e a estudiosa, gente. Isso é muito legal, assim, ela é muito estudiosa, ela sabe, ela gosta do que ela tá fazendo, do que ela fala. Então, acho que eu trouxe isso para vocês entenderem que a gente pode ter diversas pessoas aí do nosso lado que pode nos ajudar a nos instruir e a ser pessoas melhores. Então, a gente sempre consegue chamar alguém do canto, do lado, para poder somar com a gente. Então, obrigada mais uma vez, porque assim, foi aceita de primeira mesmo. Eu falei para ela falou, tô com medo, mas vou. Então, a gente queria até falar aqui para vocês que é a primeira vez que eu tô participando de um podcast, já falei para as meninas, então tô um pouco nervosa, tô um pouco ansiosa, mas a gente vai desenrolando. Mas vai entregar tudo, que eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E tudo e muito mais. Então, vamos lá. Para começar, o que é transtorno do espectro autista, que é o TEA? TEA. Oh, meu Deus, mas que é o TEA. E por que ele é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento? Transtorno do espectro autista, então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer transtorno, quer dizer, então, que a criança, né, o neném, nasce com essa condição. Não é uma doença, não é algo adquirido em vida. O transtorno se nasce com. E ele pode ser, logicamente, intensificado com a infância, com os comportamentos, com o ambiente, né? E de neurodesenvolvimento é porque é uma forma do cérebro responder diferente daquilo que a gente considera normal, né? Aquilo que a sociedade coloca como normal. Então, é uma forma diferente do cérebro perceber, analisar e responder a certo estímulo, a certo comportamento. A gente consegue resumir o autismo a 3 características essenciais, né, para entender minimamente o transtorno, que é o déficit na comunicação, o déficit na interação social e a questão de comportamentos repetitivos e restritos. Aí que a gente entra com as estereotipias, que são movimentos repetitivos ou com as mãos, com o corpo, em geral, com os pés, normalmente para autorregulação, mas a estereotipia pode ter outra função também. Então pode ser um brincar, por exemplo, a criança com baixo repertório de brincadeira pode usar a estereotipia para uma regulação também, para uma brincadeira também. Então a gente precisa sempre analisar a função daquele comportamento. E o autismo, ele tem vários níveis, correto? Correto. Então, por isso que muita criança nasce, às vezes está com 2, 3 anos, aí que começa a aparecer algum indício do autismo? O autismo, as características do autismo aparecem desde o nascimento. Então, o que deve-se ter é um olhar atento a essas características. Muitas vezes são sutis, os pais não são treinados para analisar essas características, então às vezes um bebezinho recém-nascido que não faz um contato visual estável, que não mantém um contato visual, isso pode ser um indício. Tá? Pode ser um indício. Mas um dia a gente até estava falando sobre isso, que às vezes a criança maior não tem esse contato visual. Não quer dizer que ele é autista. Não. Tem que fazer muitos exames. A criança não fala. A gente vai falar mais sobre isso, mas tem criança que com 3 anos, 4 anos tem dificuldade na fala. Pode ser um indício, mas não quer dizer que ele é autista, né? Porque
ele tem um atraso na fala. Ou anda na pontinha do pé, tem isso Com também, certeza. né? São traços do Traços, autismo, tá. mas não se restringem apenas Não ao é diagnosticado- transtorno do espectro autista. Então, precisamos tomar muito esse cuidado. Nós temos o DSM, hoje 5TR, que é o DSM-5 revisado, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Então, para se dar qualquer laudo de qualquer transtorno que seja, precisa-se ter a análise desse manual diagnóstico. Então, precisam-se ter critérios para se dar um laudo. Então, você ter traços isolados, de características isoladas de qualquer transtorno, isso não dá laudo para ninguém. Então, você falar, ai, meu filho anda na ponta dos pés, tenho certeza que ele é autista. Não é autismo, necessariamente. Precisa-se ter testes com equipes competentes, com profissionais competentes, para se dar um laudo tão importante, que vai guiar a vida da pessoa, né? Para se ter um prognóstico a favor da vida da pessoa, para uma qualidade de vida. Quais são os principais critérios diagnósticos do TEA? TEA, perfeito. Segundo o DSM-5-TR. E por que o diagnóstico precisa ser tão criterioso? Então, só retomando que o DSM-5-TR é o DSM-5 revisado. Se eu não me engano, ele foi revisado em 2022, então é uma coisa bem recente. Tivemos algumas alteraçõezinhas bem bacanas. Desculpa, eu esqueci a pergunta. Quais são os diagnósticos que precisa ter? Os critérios. E por que os... Os critérios que nós temos atualmente no DSM-5-TR são 5. E esses 5 critérios são subdivididos. Então, a gente tem uma gama bem grande de critérios para poder laudar. Que não vai dar para falar aqui, mas ela vai dar uma lapidada. Não, eu vou falar os principais, que a gente classifica em A, B, C, D e E. O A, como eu disse anteriormente para vocês, é o déficit na comunicação e na interação social. Então, crianças que você percebe que não conseguem identificar a sua afeição, por exemplo, a gente tá aqui brincando, conversando e você tá com uma cara assim pra mim do tipo, não tô gostando do que você tá fazendo. Mas essa criança, enfim, esse adolescente, não consegue identificar que a sua afeição é de desgosto, não estou gostando. Eles têm essa dificuldade de interpretação social, né? Temos também o critério B, que falamos de comportamentos estereotipados e repetitivos, que são as estereotipias, o flapping, e aí entra também os hiperfocos. Muitos autistas têm hiperfocos em diversas áreas. Crianças têm, normalmente, em animais, em letras do alfabeto. Então, atendi muitas crianças que pegavam as letrinhas do alfabeto, colocavam na ordem alfabética e ficavam falando diversas vezes da letra A, B, C, até a letra Z. Então, a gente usa o hiperfoco dessas crianças como reforçadores para a aquisição de novas habilidades. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de contato visual, como que a gente pode reforçar essa criança quando ela faz contato visual? A gente pode pegar as letrinhas do alfabeto. Poxa, que legal, você tá olhando para mim, olha só, vamos brincar com as letrinhas do alfabeto. Então, nós utilizamos o hiperfoco dessas crianças, enfim, adolescentes, para ampliar repertório. Isso é muito bacana. O critério C é que essas características apareçam até 36 meses, então 3 anos de idade. Como eu disse anteriormente, as características aparecem antes disso, né? Ao longo da primeira infância, as características vão aparecendo. E a dificuldade é dos pais, normalmente, de identificarem essas características. E às vezes de aceitar também, né? Com certeza, tem essa resistência. Que vai procrastinando, vai falando, não é. Não, é só uma criança. Não vou atrás para ter certeza do que eu tô pensando, né? Será que meu filho tem alguma coisa? Eu prefiro não ir atrás para não entrar em contato com isso, que a gente até chama de um luto da maternidade, que é a idealização daquela maternidade perfeita e de repente vem um laudo e acaba com toda essa idealização. Então isso é um assunto muito importante a ser refletido também. É delicado, né? Muito delicado. Então tem essa questão da dificuldade dos pais de identificarem, então a falta de contato visual, ou meu filho que só fica no cantinho brincando com as coisinhas dele, meu filho que adora objetos que ficam rodando, então movimentos repetitivos. E não entra tela também, mas aí eu acho que é uma questão geral. Hoje a tela tá de livre acesso para todas as crianças. Falar tela não dá para ser referência total, porque Sim. tela... A gente vai ter aqui uma pergunta sobre tela geral. bem mais específica, porque Com a tela é certeza. bem importante e hoje tá na vida de todo mundo, né? Desde crianças, adolescentes e adultos. Mas é uma das coisas... Sim, depois a gente entra nesse tópico, inclusive, porque a tela pode trazer, sim, prejuízos
para qualquer criança, desenvolvimento de qualquer criança, mas em especial das crianças com autismo, né? Essa dificuldade de interação social, quando você coloca a criança numa tela, vai ser muito mais legal ficar olhando para a tela, para o desenho, para o jogo, do que interagir com um amiguinho. Porque senão você vai ter que ficar pulando toda colorida na frente da criança ou fazer alguma coisa para ela interagir muito mais com você, né? Exatamente. É competir com uma tela. É competir com uma tela, e a gente competir com tela, não dá. Daí a gente vai para o critério D, então, é que as características presentes no indivíduo com possível autismo sejam de fato clinicamente prejudiciais, então tenham um prejuízo clinicamente significativo. Ou seja, não pode ser uma característica, isso para não cair em traços de personalidade isolado. Então, eu sou uma pessoa que sou muito rígida com a minha rotina. Eu gosto de acordar, ir pra academia, voltar, tomar banho. Mas não dá pra eu ir na academia aquele dia. Puxa, eu vou ficar muito frustrada. Queria ir pra academia aquele dia. Eu vou me frustrar, vou ficar brava. Será que o autismo é só isso? A pessoa vai ficar só frustrada e tá tudo bem? Ela pode se desregular completamente, ela pode entrar numa crise, enfim, por causa de uma mudança de rotina. Né? Nós temos que tomar muito cuidado em falar em autismo, porque, como diz o nome, é um espectro, é uma gama muito grande. Então, não dá pra falar que todos os autistas têm uma questão de rigidez cognitiva tão severa. Né? Então, são tipos de pessoas, tipos de comportamentos, é uma gama muito ampla. E o critério E, esqueci o critério E, calma. É muita coisa, gente. O critério E... E o critério E é se atentar, eliminar a possibilidade de ser um transtorno cognitivo isolado. Então, por exemplo, a gente tem que pensar no autismo como uma gama completa de déficits cognitivos, déficits comportamentais. Se a gente fala de uma deficiência intelectual, por exemplo, a gente restringe ali a déficits cognitivos. Então, a gente tem que bater os cheques lá para ver se vai ser laudado o autismo, para que se elimine um déficit de atenção, por exemplo. Pode ser que a criança o indivíduo tenha autismo com uma comorbidade em déficit de atenção. Mas deve-se ter testes rigorosos para que não seja apenas um déficit de atenção. Ou um transtorno global de desenvolvimento. Então, deve-se ter testes rigorosos para que elimine outros transtornos. Uma deficiência, por exemplo, para que se possa laudar o autismo. O déficit de atenção é considerado o TDAH? Não. TDAH é uma coisa e déficit de atenção é outra. São coisas diferentes, parecido, são transtornos diferentes, isso. Eles têm uma base comum, mas eles não são a mesma coisa. E, aproveitando, não sei nem se tem essa pergunta aqui, mas eu queria saber sobre o TDAH. Muitas pessoas hoje em dia estão na moda, falam, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. O TDAH, ele já vem com a pessoa, porque também é um TDAH também é um transtorno. Quando a gente fala de transtorno de neurodesenvolvimento, que também o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele se desenvolve ainda na fase fetal, durante a gravidez, então se nasce com TDAH. Ele pode ou não ser manifestado ao longo da vida, né? Quando manifestado, deve-se ter o tratamento, deve-se ter a terapia correta, a medicação, algumas vezes, para uma qualidade de vida. Mas a gente vê muito hoje em dia o TDAH nas escolas. Então todas as crianças hoje em dia têm TDAH, né? E parece que os pais querem esse laudo, porque meu filho não presta atenção na aula, eu preciso de um laudo para falar que ele tem TDAH, para ele fazer uma prova na coordenação, por exemplo, para ele ter uma hora a mais. Ou para respeitarem mais ele, porque ele não consegue prestar atenção na aula. Exato. Esse é o meu caso, eu estava quase indo atrás. Isso é TDAH é falta de socorro. Não, o TDAH é um transtorno tão sério quanto qualquer outro, mas tem que ter uma testagem rigorosa. Tem que ser laudado mesmo. TDAH precisa dos mesmos critérios DSM-5, TR atualmente, para se ter um laudo. Então eu vejo muito nas escolas, e não só nas escolas, no dia a dia dos pais também, de meu filho não para. Daí você vê aquela criança com a tela do celular, com vídeos de 15, 20 segundos, mega rápidos, com 200 estímulos ao mesmo tempo, e a música, a luz, e o bichinho piscando, e muda o desenho. Até os jogos, né? Tudo Como rápido. que você vai querer que aquela criança não tenha uma ansiedade, seja hiperativa, com esse contato tão intenso com a tela? Então, muitas famílias que não delimitam o tempo de tela, a criança tem acesso livre. E daí vai dizer que é TDAH, porque a criança não fica sentada na sala de aula durante 1 hora para assistir a aula. É claro que não vai ficar. E na nossa época, a gente falava que não tinha muito isso, né? De TDAH. Hoje que virou uma febre, né? Tudo é TDAH. Mas na nossa época tinha muito mais lição de casa na lousa, gente. A gente não tinha tela, a gente parava, escrevia, chegava em casa, escrevia Brincava, mais, ia na biblioteca, escrevia. Hoje quem tem paciência de ir numa biblioteca escrever várias folhas de almaço? E procurar em livro. É a questão do imediatismo, por isso que hoje se fala tanto de ansiedade.
Como na tela nós temos tudo de imediato, com um clique, com um toque, a criança ou o adulto, nós mesmo adultos, temos contato com aquilo que a gente quer na hora. E às vezes até a gente entra no Google, de primeira não aparece o que a gente quer e já causa uma frustração, né? Causa meu Deus, não é isso que eu tô procurando. Por que uma criança seria diferente? Então tem esse imediatismo na tela, por que eu não vou querer que tenha na vida? Então quando as coisas não são do jeito que eu quero e na hora que eu quero, isso vai me causar frustração, eu não vou saber lidar com esse sentimento, eu não vou saber esperar. E isso, logicamente, vai desencadeando vários comportamentos difíceis que podemos chamar, né, a birra. Ok, deixa eu fazer uma pergunta, então, não tão técnica, né, até para quebrar um pouquinho o gelo, porque eu já tô ficando assim... É muita informação. É muita informação. Por exemplo, na nossa profissão, nós fotógrafos, né, um casal com filho marca o ensaio e ele não comenta nada que a criança tem o TDAH e às vezes é um TDAH assim de nível que precisa de mais... TDAH ou um autismo? Não, desculpa, Tá. Isso. E aí ela não te avisa. E você não é um especialista, você não está preparado para aquele momento. O cliente chegou e a criança estranhou o ambiente, enfim, e começa a ter uma crise, E tem né? a birra. Vem a birra, etc. Quer e quebrar tal. algumas coisas. Às vezes o pai já sabe, a mãe, mas a gente não sabe. Como a gente deve agir nesse caso? Se a mãe fala, olha, ele tem TDAH, ele tem autismo, o que eu faço? Como que eu reajo? O que eu posso estar falando sem ofender ou sem perguntar? Primeiro eu queria fazer só uma correção. A gente tem uma diferença muito importante entre uma birra e uma crise de fato. Então, às vezes, uma crise por hiperestimulação. O que isso quer dizer? Um ambiente muito rico em estímulo. Que para uma criança que tem autismo é muito difícil de lidar. É muita informação, então isso acaba sobrecarregando o estímulo acaba sobrecarregando aquela criança e ela entra numa crise. A crise é algo involuntário, Tá. então a criança se desregula. Ela não tem controle, A criança né? não tem controle, a criança pode destruir propriedade, pode ter a questão da heteroagressividade, então ir pra cima das pessoas ou se agredir pra tentar se regular novamente. Então, a crise é algo involuntário. Pode surgir por várias questões, mas nesse caso a gente está falando de uma hiperestimulação sensorial. Então, um local com muitas coisas. E muitas coisas que eu digo é muito relativo, porque para mim o ambiente pode estar clean, pode estar tranquilo, mas para uma criança autista, às vezes uma luz a mais acesa já pode ser um gatilho para desencadear uma crise. Então, a crise é algo incontrolável. Já a birra, ela me fugiu a palavra, calma que eu vou retomar. Já a birra é intencional. Então a criança se frustra por alguma maneira, por algum... Tá acostumada de um jeito. Isso, a criança se frustra por algum... Sim, por qualquer não. Por qualquer coisa, por algo que ela não goste, por um não, ela queria um acesso a algo e a mãe fala ali, agora nesse momento você não pode ter, a criança se frustra, se joga no chão, grita. E a gente precisa sempre entender a função do comportamento. Então, por que será que essa criança, quando recebe um não, ela deita no chão e grita? Mas a criança com autismo, ela pode ter as duas coisas. Ela pode ter a birra normal de criança. Ela é uma criança. Então ela tem a birra normal. Sim, ela é uma criança. Tá. Então ela também vai entrar em contato com frustração quando ela não tiver acesso a alguma coisa. Sim. Ela pode sim fazer uma birra, então chorar, ficar bravo, não saber lidar com aquela situação como qualquer outra criança. Entendi. Que não tem desenvolvimento suficiente para lidar com certas coisas. Né? Quando a gente quer muito alguma coisa e não pode ter aquilo, é frustrante, é difícil lidar com a raiva, com a ansiedade. E a criança não é diferente. Só que a principal diferença é que a crise ela é involuntária não. A crise é incontrolável e a birra ela é proposital, né? Então é para acesso a algo. Então por que aquela criança grita quando ela quer alguma coisa? Porque provavelmente a mãe deu função àquele comportamento. Então a criança grita para ter acesso a alguma coisa, a mãe se cansa do barulho, se cansa da gritaria e para não entrar na guerra, né, da criança, tá bom, vai, fica só um pouquinho. E a criança entende que o grito foi o que possibilitou ela ter acesso àquela coisa. Então a gente fala que reforça o comportamento da birra. Então a gente sempre precisa analisar a função do comportamento em si. Voltando para sua pergunta sobre os ensaios. A gente vai, né? A gente fazer uma pergunta assim, saindo do autismo, gente, como a birra tem aumentado, né?
ou os pais que não estão colocando limite. Exato! Mas podemos falar disso também. Gente, esse é um assunto que eu tenho... Não posso esquecer de responder a sua Não, nem vamos entrar, vamos pra sua, mas é uma coisa, depois se sobrar tempo, ou você volta... Mas você fala sobre isso também depois, não mais. Terrível. Podemos falar sim. Eu vejo muito como falta de limite. Né? Então a criança não tem contato com não tem contato com frustração. Quando tem, às vezes, em um ambiente externo e com uma pessoa aleatória, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Mas volta, porque senão ele vai confundir. Exato. Responde a pergunta dela, você falou. Respondendo a sua pergunta. Respondendo a sua pergunta, então, sobre os ensaios fotográficos, eu imagino que muitas mães tentam esconder o laudo do filho por vergonha, por medo, enfim, por N motivos. Ou às vezes por aceitação dela mesma, ela quer... Por aceitação dela, ela não quer entrar em contato com isso. Então, às vezes, se ela não fala sobre o assunto, fica mais fácil dela lidar, né? Só que daí chega no ambiente que o fotógrafo não tem domínio, não tem entendimento do autismo em si, ou de qualquer transtorno, enfim, síndrome. E como que a gente vai fazer, né? Como que o fotógrafo vai conseguir trabalhar perante toda essa situação? Então, o que eu acho importante é se ter a previsibilidade. No autismo a gente trabalha muito com previsibilidade. Então, vamos ter um ensaio em família amanhã? Eu vou lá e vou conversar com o meu filho, independente do nível de suporte dele. A gente trabalha com a previsibilidade. Mas isso é um recado que você está dando para a mãe, por exemplo, não para o fotógrafo. Para a mãe. Para a mãe, né? Ela conversar com o filho, Para o fotógrafo, também acho legal saber dessa informação. Caso você saiba que tem uma criança autista, por exemplo, você mesmo pode sugerir. Olha, não sei como seu filho funciona sobre questão de previsibilidade. Se você quiser vir aqui antes no estúdio para apresentar para ele o estúdio, isso vai ser muito importante. Né? Então ele vai conhecer o ambiente, vai conhecer os estímulos. Opa, aquela criança chegou no meu estúdio e tá meio desregulada, ficou meio assustada. Será que ele tá gosta? com muita coisa? Qual a limitação dele, né? Exato. Ai, a mãe falou que ele não gosta muito de luzes. Então vamos diminuir um pouco a luz. A gente pode adaptar o ambiente para ele. Ele gosta muito de dinossauro. A gente pode enriquecer o ambiente com um dinossauro para fazer essa aproximação dele. E entender as limitações daquela criança também, daquele indivíduo. Porque se ele não gosta de fazer contato visual, por que eu vou ficar cobrando dele um contato visual? Para ele é aversivo, para ele não é agradável. Então eu não preciso que ele fique olhando para a foto. Ele pode fazer uma pose de um jeito diferente, ele pode ser mais espontâneo. Eu posso tirar foto dele enquanto ele está brincando. Então, do mesmo jeito que a gente tem que dar previsibilidade, a gente precisa entender as limitações daquela criança. Mas isso aí você está falando e está passando um filme na minha cabeça. Os pais realmente precisam estar preparados, porque a criança está brincando, ela está aceitando o ambiente. Os pais sabem às vezes, mas eles querem aquela foto da criança sorrindo para você e faz um inferno até a criança se descontrolar para conseguir aquela foto que na cabeça dele é perfeita, entendeu? Que seria pai, mãe, filho olhando e sorrindo. E que às vezes não é a foto mais bonita, a foto mais bonita é aquela que tá no movimento, que tá vendo de verdade a foto. Sabe? É que às vezes a criança tá brincando com seu dinossauro tranquilamente, pai e mãe tá ali atrás dando um beijinho desfocado e tá tudo bem. É impressionante o tanto que os pais realmente parece que não sabem hoje lidar com os filhos, independente de ter algum transtorno ou não. Você enxerga aí uma rigidez cognitiva também? Então, às vezes a gente fala, nossa, a criança tem uma rigidez cognitiva muito grande. Será que é do autismo ou será que é comportamento aprendido dos pais? Exatamente. Por que aquela mãe precisa que o filho olhe para a foto? Ela é rígida, não necessariamente ela tem autismo, longe disso, mas ela é rígida. Ela entende... E ela entende e age como se a criança precisasse suprir as expectativas dela. Então, o filho dela não olhar para a foto, não fazer a foto perfeita, isso é uma quebra de expectativa, é uma frustração. E o filho dela pode entender que funciona dessa maneira, né? Então, meu filho é muito rígido e ele tem autismo. Tudo bem, a rigidez pode sim ser do autismo, mas ela pode ser intensificada pelos padrões de comportamento da mãe. Assim como a birra, que a gente estava falando agora, aproveitando, entrando no assunto, que a gente estava falando da birra. Aí agora vocês falam sobre essa parte da birra, o quanto que as pessoas às vezes confundem a birra, a falta de limitações dos pais. A birra não é nada mais, nada menos do que comportamentos reforçados. Agora, o que se diz também, né, é falta de comportamento com essa educação que na minha época não teve e na época da minha filha também não teve. E espero que minha filha não passe isso para os filhos dela. É a educação positiva, né?
filhinho, você quer tomar na canequinha rosa, bege ou laranja, meu amor? Na minha época sempre foi, ó, teu copo de água está aqui. E você vai tomar água. Acabou. Ou você toma... Você quer comer estrogonofe, lasanha ou não? E eu tive um caso agora, recente, e ela sempre foi assim, tá? Inclusive, assim, eu já tinha ouvido falar muito, tal, mas assim, dessa forma intensificada. É uma cliente que já está há longo tempo comigo e a menina agora está com 3 anos e foi fazer ensaio. Só que assim, a birra, não sei nem se é birra, a birra certo. é muito assim, ela pode tudo. Ela pode tudo. E se ela não quer, mas não quer nem brincando, nem jogando pra cima. É simplesmente assim, ela quer fazer algo que não pode. Por exemplo, certo. Mexer em algo que é perigoso, que vai machucar. Sim. E não adianta tirar, porque daí azeda. E aí eu tava falando, e aí eu falei, pode dar um pirulito? Aí a mãe falou, dá. Aí eu falei, então vamos fazer uma troca. A gente vai pedir, né, pra fazer um aviãozinho, né, pra conseguir algum registro. Sim. E depois, aí quando viu, aí eu falei, eu já vou dar. Vamos só brincar, você vem pegar, né? Quando ela viu que ia fazer uma brincadeira e que não ia receber naquele momento, ela escorregou assim, sabe uma coisa assim absurda? Aí eu falei, você vai fazer? Então você não vai ganhar. E ela, eu falo mesmo. Eu falei, você vai fazer birra? Então você não vai ganhar. E a menina, o que ela fez? Ela fechou a expressão e ela começou a querer chorar. E quando a mãe percebeu, a mãe acolheu ela inteira e a mãe falava baixinho para ela, tá tudo bem, filha, tá tudo bem, a mamãe está com você, nada vai acontecer e se você não quiser, nós vamos embora agora. E eu fiquei olhando aquela situação assim, ó, e falando, gente, sim. É só uma birra que os pais não conseguem dizer não. Sim. Então, assim, mas ela tem a educação positiva, né? E aí eu falei, realmente... Eu lembro de um ensaio que ela fez, uma vez a mãe ficava, a mamãe está aqui. Fifi, sempre! Olha, a mamãe está aqui com você, sempre mamãe está aqui com você. Mamãe não está longe, o ensaio inteiro. Poxa, tem tantos outros jeitos de se passar segurança para uma criança, né? Então, só pelo relato que você me trouxe, a gente já consegue entender por que o comportamento dessa criança é dessa maneira. Então, quando ela se joga no chão, quando ela grita, ela recebe atenção e acolhimento da mãe. Por que ela não vai fazer birra de novo? Né? Então não tem esse limite. Isso não é muito triste, porque como que vai ser essa criança na adolescência? Chama educação positiva? Educação positiva é aquela que a criança pode escolher o que quer, o que vai fazer, na hora que vai fazer. Mas aí também pode ter limite, não pode? Não, eu não li ainda sobre isso, vou querer saber. Olha, eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque é uma área que eu não estudei, não tenho domínio nenhum, então não quero entrar nesse assunto. Mas a minha opinião, a criança tem sim o direito de escolha de algumas coisas, né? Então, por exemplo, ela vai colocar uma roupa, a gente vai no parque. Você vai querer com a bermudinha verde ou com a bermudinha azul? Vou querer com a verde, tudo bem, é uma questão que ela tem entendimento, ela pode lidar com essa decisão. Agora, a criança precisa tomar banho. E ela não vai escolher se ela vai tomar banho agora ou daqui 5 minutinhos. Poxa, ela precisa entender que ela tem que tomar banho. Outra coisa também que eu acho, não sei minha opinião sincera sobre isso, é aquelas mães que enfeitam todo o banheiro pra criança tomar banho. Então, vou pegar um giz que dá pra escrever com água, vou colocar um monte de carrinho, vou colocar luz colorida no teto para o meu filho tomar banho. Poxa, é legal que o ambiente é lúdico, que o ambiente é diferente, né? Às vezes fazer isso é muito positivo, mas seu filho só vai entrar no banho porque o banheiro tá todo modificado para ele. Poxa, será que ele não precisa entender que é a hora do banho? Escovar e ele precisa tomar banho naquele momento? Dormir, são regras que precisam comer, ser seguidas. Né? E essas regras vão ser generalizadas para a vida. Então, aquela criança precisa crescer como um adolescente que tem responsabilidades, que precisa entender que tem hora para fazer as coisas, que tem limite para entregar um trabalho da escola, depois que tem limite para entregar um projeto do trabalho. Então, isso vem lá de pequenininho. Por isso que a gente vê uma geração atualmente com tantas dificuldades de organizar o ambiente, de trabalhar. Sim. E aqui tem até uma pergunta que eu até passei, mas que fala, né, que hoje tá bem na moda, né, falar que é autista, falar que tem TDAH. E o que você fala sobre isso, das pessoas acharem que é modismo? Tem muitas pessoas que tentam se esconder atrás do laudo, um laudo inexistente, né? Então, a pessoa que é totalmente desorganizada com a vida, totalmente desorganizada com os projetos. Mas eu tenho TDAH.
Poxa, será que você tem mesmo TDAH? Porque se você tiver TDAH, você precisa de um auxílio psicológico. Você às vezes precisa de um auxílio psiquiátrico, então tomar uma medicação, ir para uma psicoterapia para você conseguir aromaterapia, o que te fizer bem e o que fizer sentido, o que realmente trouxer uma melhora. Então o transtorno é uma coisa muito séria, precisa ter o tratamento correto para se ter uma qualidade de vida, mas as coisas não podem ser reduzidas a transtornos, né? Então, essa desorganização não pode ser justificada por algo muitas vezes inexistente. Então, poxa, essa pessoa não tem laudo. Aí esses dias eu vi um meme, não é um meme, esqueci o nome do homem, mas ele é muito bom, ele é famoso na internet, que ele é gay e ele faz várias coisas, que ele fala do batom, da bolsa, ele bate a mão, sabe? Ele é famoso, vocês sabem quem eu tô falando, não? Sei quem Vocês é. sabem, mas eu não sei o nome, mas Mas ele é sabem. famoso. Vocês devem saber. Aí ele pegou e falou, para de colocar desculpa que você tá com TDAH, que você tá procrastinando, Sim. que você tá com falta de memória. Às vezes é só uma vitamina, mulher. Essa é uma falta de Vai B12. tomar B12, vai tomar B12. Ele fala isso. E é verdade, eu fui fazer esses dias um check-up pra tomar vitamina, pra ver todo o corpo. E melhorou absurdo, coisas que você tá desestimulada, você acha que você tá com depressão, você acha que você tá com ansiedade. São coisas muito sérias que realmente precisam ser suplementadas. Você fala, tô falta de memória, desanimada. Gente, é só falta de vitamina. Não só é uma TDAH. B12. E o pior de tudo, pessoas que falam que meu TDAH surgiu agora. Fala sobre isso, fala foram sobre isso. dados sinais a vida toda, né? Ele pode ser desenvolvido, ele pode se escancarar em algum momento da vida, né? Mas o TDAH, assim como o autismo, é um transtorno. Então a pessoa nasce com aquilo. Mas aquela pessoa que sempre, desde de infância, da adolescência, né? Sempre prestou atenção na aula, gostava de prestar atenção. Aí agora não consegue prestar atenção, tá com um ritmo cheio de coisa na cabeça e fala que tem TDAH. Mas não é, porque senão não conseguiria prestar atenção lá atrás. Ou não, tô enganada. Eu vou pular essa pergunta porque realmente eu não sei te responder. Mas eu fico pensando isso, sabia? Sim, sim. Eu realmente não sei te responder, porque até onde eu sei do TDAH, isso não vai aparecer na gravação, tá, Não. gente? Eu não sei do TDAH, ele pode se manifestar em algum momento. Então pode ter algum gatilho na sua vida que ele vá aflorar. Mas não necessariamente que você não conseguiu prestar atenção na aula, entendeu? O meu entendimento é esse, mas eu tenho receio de estar falando Sim. alguma besteira, então não vou responder essa Tá. pergunta. Eu vou perguntar agora. Ô, Paula, e assim, como acolher uma criança em crise, né? Lá no seu estúdio, que teve uma crise sem invadir os seus sentimentos, ou sem ser grossa, ou sem saber lidar. O que Sem perturbar, sem os pais acharem que a gente tá, né? ou reparando, muitas vezes até reparando, né? Falando, nossa, não, como que a gente encara isso? Eu vejo que isso é uma dificuldade muito grande para os pais. Então, o filho dele tá num lugar que não é a casa dele, não é um lugar de um familiar, e tá gritando, tá se jogando, tá indo para cima deles, É batendo constrangedor, neles. Isso é muito constrangedor para um pai e para uma mãe. Então, o primeiro ponto é se ter empatia. Né? Não ter aqueles olhares feios de, meu Deus, que criança mal educada, essa criança tá fazendo birra. Então, o primeiro passo é ter empatia e ter conhecimento. Então, poxa, essa criança é autista, o que pode ser isso? Será que ela está desregulada? Será que eu posso ajudar de alguma forma, reduzindo a luz, tirando um pouco a quantidade de coisas que eu coloquei na sala para diminuir o número de estímulos? Mas você agir diretamente eu acho muito delicado, porque quando uma criança está em crise, ela precisa de pessoas que ela tem confiança, que ela tem vínculo por perto. Então, nesse momento, quem consegue de fato agir são pessoas que têm vínculo com aquela criança. Lógico, a criança está indo lá, dá com a cabeça na parede, porque ela está desregulada, ela está brava e você está do lado. Não te custa nada colocar a mãozinha na testa dela para ela não bater a cabeça na parede, né? Mas acolher, abraçar para crianças que gostam de abraço nesses momentos é muito importante. No momento inicial da crise, não é esperado e não é positivo que se fale com aquela criança. Então, calma, vai ficar tudo bem, ou que dê sermão, para de gritar, né? Aquela criança está totalmente desregulada. Então, o ideal é esperar com que ela se acalme, tomando cuidado com o corpinho dela. Então, se ela bate a cabeça nos lugares, se ela se bate, a gente toma cuidado para que ela não se agrida, para que ela não se machuque. Se é uma criança que tem heteroagressão, então ela vai para cima de alguém, a gente toma cuidado para ela não machucar uma outra pessoa. Então, segurar o bracinho dela com respeito, com cuidado, né? Às vezes é uma criança que destrói propriedade em momentos de crise, então quer quebrar as coisas. A gente pode conter aquela criança com muito respeito, com muito cuidado, e normalmente quem faz isso são os pais, para que ela não destrua a propriedade.
Mas o ideal é esperar que aquela criança se acalme. Então, às vezes, você pode dar um modelo de respiração. Aquela criança está gritando, você começa a respirar fundo para dar modelo para aquela criança de como ela pode se acalmar. Ou pode contar com os dedos até 10 para ver se essa criança conta junto com você e começa a se acalmar. Mas no momento inicial de crise, de gritos, o ideal não é conversar com aquela criança. Quando começar a se acalmar, você acolhe, você tenta entender o que aconteceu e aí sim toma as devidas atitudes. Né? Ver o que vai ser feito, porque às vezes Exato. não dá nem para continuar o ensaio, né? Sim, muitas vezes deve ser Entender interrompido. A criança pode se acalmar mais rápido, ou pode ter crianças que entram em crise e ficam horas desreguladas, horas mais sensíveis, e deve se respeitar esse momento, né? Uma coisa que tem falado muito, que eu tenho escutado falar, e eu queria saber a respeito, muitos pais descobrem que são autistas depois do diagnóstico da criança. Com certeza, isso acontece muito. E pais, assim, 50 a mais, que descobrem um diagnóstico e nunca entraram em contato com isso, mas, poxa, meu filho foi laudado. Caramba, quando eu era criança, não é que eu era meio parecido com ele, eu não gostava muito de brincar com os amiguinhos, eu ficava mais na minha, ou eu não gostava muito de fazer contato visual, né? E daí vai se investigando, opa, pode ser que eu também tenha autismo. E vai lá e realmente se descobre que tem. Então, muita coisa é ressignificada a partir desse laudo. Então, será que não era uma criança? Esse pai não era uma criança que era isolada, que era deixada de lado pelos amiguinhos? E agora ele começa a entender, a ressignificar toda essa emoção, né? Não deve ser nem um pouco fácil entrar em contato com isso. De você entender a sua vida, né? Entender as suas características depois de velho, porque você não pode fazer nada a respeito durante todo esse tempo. Então, muitas vezes as pessoas não te entendiam, você era taxado como antissocial, mas na verdade você era autista e não tinha esse acolhimento. Nós temos muito esse problema também em autistas diagnosticados, nível 1 de suporte. Que a gente tem os níveis de suporte, que é do 1 ao 3, e a gente não fala disso como uma forma linear. Então, o nível 1 de suporte só quer dizer que é uma pessoa que precisa de pouco apoio externo. O nível 2 de suporte é uma pessoa que precisa de médio apoio externo. Uma pessoa nível 3 de suporte, apoio substancial, muito substancial externo, né? Então, e depende em qual habilidades a gente está falando, em qual repertório. Então, por exemplo, o nível 1 de suporte pode precisar de pouca ajuda na questão de interação social. É o único ponto que ele precisa de ajuda é a interação social. Já o nível 3 de suporte, ele pode precisar de muita ajuda na comunicação. Agora, na interação social, pode ser que ele seja um pouco melhor. Então, é uma coisa muito fluida. A gente fala que o transtorno do espectro autista é um mosaico. É muito complicado mesmo. Cada um tem a sua pecinha e ele é diferente e se manifesta de formas diferentes em cada indivíduo. Então, o nível 1 de suporte não é igual ao outro nível 1 de suporte. Cada um pode ter a sua limitação. Cada um pode ter... O leque é muito grande, né? É muito Eu já grande. escutei falar, ele não fala, mas ele ama, eu acho que ele é autista, ele não fala, ele não olha com os olhos, mas ele ama abraçar, ama ficar grudado. Então ele não é. Não, você não tem que anular uma coisa da outra, né? Sim. E outra, a fala não é a única forma de comunicação. Então aquela criança não precisa falar pra gente entender o que ela quer. Às vezes é um nível 3 que não é verbal e quer alguma coisa que está em cima da prateleira. Poxa, se ele chegar perto da prateleira e apontar, você vai entender que ele quer alguma coisa. E você tem que dar função àquele comando dele. Ele tá te pedindo alguma coisa. Ah, você quer isso, entendi. Obrigada por me avisar. Então ele tá se comunicando, só que de outra maneira. Nossa, é muita Tem coisa. muita coisa. É muita coisa. Se a gente começa a falar, e muita coisa também que é necessário estudar, porque como é um leque muito grande, você tem muitas informações e sempre tá surgindo coisa nova, então é muito difícil estar por dentro de tudo, né? A gente pegou aqui já diversas vezes, em diversas entrevistas que a gente fez, no decorrer da entrevista, os próprios fotógrafos que a gente via como um olhar diferenciado. Existe diversos fotógrafos, mas existe aqueles fotógrafos que às vezes a gente olha e fala, meu, tem algo ali diferente, né? E aí, tipo a Jaque e o Gilson veio aqui, e aí eles estavam falando que eles descobriram que eles são autistas também, aí eles têm um filho autista, mas desde pequeno, eles falaram, vamos ficar prestando atenção no nosso filho, tudo que ele fizer, de acordo... A gente atende muita criança. Então, eles atendem muitas crianças e eles falaram, qualquer comportamento diferente, de repente, do nosso filho, a gente tem que ser muito rápido. Sim. E aí, ele fazia sempre ensaio de todas as crianças do estúdio e fazia do filho dele sempre em seguida, com o mesmo cenário, para ver como o filho dele reagia.
E aí ele começou a perceber que o filho dele, todo mundo brincando com todo o cenário, e o filho dele sempre pegando uma pecinha e brincando aqui quietinho. Aí ele falou, vamos diagnosticar isso, porque tem alguma coisa. Porque se eu sou um pouco, você é um pouco, nosso filho provavelmente tem algum... E aí ele é bastante hoje, e super inteligente, super social, adora um abraço, adora se apresentar em palco. Se apresenta junto com os pais. No começo do congresso, ele tinha que entrar com o... Ele entra com fone de ouvido. Agora não. Agora ele já entra pedindo aplausos. E pega o microfone e se deixar ele que apresenta. Ele que apresenta, né? mas ele é super estimulado, os pais são incríveis, assim, pra ele, fazem tudo certinho, mas já tem um certo conhecimento, já tem essa aceitação, já tem esse estímulo dentro de casa, né? Como a grande maioria dos autistas tem hiperfocos, eles são muito bons naquilo que eles estão focados. Então, por exemplo, se tem um autista que é focado em trabalho, né, no trabalho dele, então as palestras, ele vai ser muito focado e ele vai se desenvolver muito em cima disso. Por isso que são pessoas tão desenvolvidas, tão grandes, tão certas de si. E a gente precisa tomar cuidado só em questão da inteligência. Muito se falava que autistas são pessoas muito inteligentes. A inteligência e o autismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso é mito. Autismo não tem uma inteligência superior. Isso é mito. É só o hiperfoco. O hiperfoco. Pode-se ter comorbidades, né? Então, se tem comorbidades como um déficit intelectual, uma deficiência intelectual, um TDAH, pode-se ter altas habilidades. Então, não é que ele é inteligentíssimo porque ele tem autismo. Ele pode ter autismo e como comorbidade altas habilidades. Entendi. Muitas vezes a comorbidade também aparece, as características dessa comorbidade se aparecem muito superior às características do autismo. Então fica ainda mais difícil se tratar o autismo com uma comorbidade tão latente. Então déficit de atenção, uma deficiência intelectual. É muito difícil você conseguir fazer que aquela criança adquira novas habilidades tão rápido, né? Então o que a gente poderia trabalhar no autismo é dificultado pelas limitações da deficiência intelectual. Então é um caminho muito delicado, mas é um caminho que, se trabalhado direito, é muito lindo. Nós vemos muitas pequenas evoluções. E Paula, só para eu entender, você trabalha com crianças, correto? Sim, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. E a parte do... uma criança acabou de ser diagnosticada, tá difícil para os pais, né? Você trabalha com esses pais também? Com certeza. Porque assim, para eles é novo, eles vão ter que aprender a lidar com isso, então você trata a família. Sim, a psicologia tem que olhar, é um olhar muito amplo, né? Então, meu pacientinho é uma criança, mas ele não é responsável por ele mesmo. Ele tem a família dele, ele tem um ambiente escolar, ele tem a casa da avó, ele tem a clínica que ele frequenta, por exemplo, no caso de autismo, que ele vai nas intervenções. Então, o olhar nunca pode ser apenas para a criança. O olhar tem que ser multifatorial, né? Então, tem que olhar para todos os fatores. A gente olhar para os pais, para a escola, então como essa criança se comporta na escola. Meu filho passa 3 vezes na semana, fica com a avó. Poxa, vamos conhecer essa avó também. A gente pode conversar com ela, entender como que ela funciona, como ela trata essa criança, como ela consequencia as ações e os pedidos dessa criança. Eu não trabalho diretamente com a psicoterapia dos adultos, então eu faço um encaminhamento. A mãe está em sofrimento psicológico porque descobriu o laudo do filho recentemente. A gente vai trabalhar com o filho e a mãe vai ser acompanhada por um psicólogo. Para poder trabalhar essa frustração, as emoções, enfim, tudo aquilo que está sendo difícil na vida dela. Mas sempre quando eu passo meu filho no psicólogo, sempre tem a reunião com os pais em todos os momentos. A gente faz anamnese, orientação parental, devolutiva, os pais precisam estar presentes. Porque tem sempre aquilo assim, mas o meu filho não faz isso. Não, mas meu filho não é assim. A mãe vê o filho de outra maneira. Sim, então você vai ter que ouvir a mãe, entender como ela vê o filho. Aí a pessoa vê o filho na íntegra e você fala, mãezinha, é aí que tá o erro. Seu filho faz isso sim, gosta disso sim. E os comportamentos emitidos dentro de uma clínica, dentro de uma sala de um atendimento, são muito diferentes de comportamentos apresentados em casa. Né? Então, e a maneira que a mãe consequencia também aqueles comportamentos. Então, será que na minha sala a criança vai folgar pra cima de mim igual folga com a mãe em casa? Não, comportamento com mãe e com pai já é diferente. Sim. Fica com a mãe de um jeito, fica com o pai é completamente diferente. Com certeza. E as mães, elas têm o autodomínio, né? Elas acham que são dona da verdade, que elas conhecem os filhos dela como ninguém, desde o pequeno. Você pega a criança recém-nascida, a mãe fala, mas ele não gosta de quente. Não gosta do arzinho quente. Mas ele não fica peladinho. E ele não dorme chacoalhando. Só dorme. Não pode fazer xixi, Olha a rigidez da mãe. É isso.
dele. Ó, não pode fazer shh, que irrita ele, irrita ela, né? Ai, ele não gosta de ficar peladinho. Aí você deixa ele pelado, você faz o shh, você bate na criança de... Você põe um quentinho, põe um quentinho. Nossa, em casa ele não fica assim, entendi. Olha, eu tenho um pacientinho que é uma criança super inteligente, assim, de umas habilidades que eu fico embasbacada com ele. E ele aprende tudo muito rápido no cenário clínico, né? Então a gente começa algum programinha com ele vai lá adquirir rapidinho, é uma graça. Daí a gente vai conversar com a mãe, eu converso com a mãe, ela fala, não, em casa não é assim, não. Eu falo, peraí. Por que esse comportamento não está sendo generalizado para casa? Alguma coisa tem. E daí a gente vai tentar entender a dinâmica familiar, como a mãe reforça esses comportamentos, como a mãe consequencia esses comportamentos. E a gente vê que a questão tá realmente ali. Então, na clínica, ele guarda todos os brinquedinhos depois dele brincar. Por que em casa ele não guarda? Porque ele sabe que a palhaça da mãe vai guardar pra ele. Antes dele terminar a brincadeira, a mãe tá lá, não, porque essa casa tá uma bagunça, vou ter que guardar isso aqui. E a oportunidade da criança guardar o brinquedo dela? Como que ela vai generalizar um comportamento em casa se não é permitido, se não é possibilitado? Olha eu, a louca, já sou a louca. Lorena, se tiver no chão isso aqui, eu vou jogar no lixo. Eu tive ontem... descontraindo agora, ontem tive um caso familiar dentro de casa, o meu sobrinho tá lá, 14 anos, viciado em tela, trocando o dia pela noite, né? Ainda mais nas férias. Jesus. É verdade. Nas férias eu deixei. Um pouquinho, não, agora já parou. Ele vai dormir às 6, né? Dorme às 6, acorda às 14h15, monta o escritório virtual, né? E aí começa novamente. E ele foi passar uns dias em casa, aí ontem ele falou... eu tenho 2 cachorras e em casa ninguém ganha nada se não for troca, né? Porque ninguém. Nem as cachorras. Aí as cachorras precisam caminhar. E aí ontem eu cheguei e ele falou assim, ô tia, será que dá pra você comprar um Monster pra mim? Eu falei, o que é Monster? Né? Um Red Bull. Eu falei, eu acabei de chegar, eu tive 3 ensaios. As minhas cachorras estão ali, ó. Mamãe, não caminhei, gritando pelo meu nome. Agora são 6 da tarde, você acordou fazem só 2h30, almoçou, aí você quer que eu saia para comprar um Monster e você nem sequer foi caminhar com as minhas cachorras? Eu falei, meu amor, aqui existem regras e aqui a gente tem uma família à base de troca. Então, assim, se você facilitar a minha vida hoje, saindo com elas, fazendo o caminho que a tia faz de 5 km, dá 1 hora, e voltar, a hora que você chegar, a tia põe você no carro e a gente vai comprar um Monster. Aí eu falei, mas se não, ó, fica tranquilo, não precisa não, a tia vai pôr o tênis, eu mesmo saio com a cachorra. Coloquei o tênis, fui pegar a coleira, ele já tava lá, daí vai tia, eu falei, tá bom meu amor, beijo, vai com Deus, cuidado com as meninas, hein? Aí ele chegou e falou, tô indo lá comprar seu Monster. Fui lá, comprei o Red dele e é uma troca. E ele aí a gente brinca, né? Eu falo, você sabe, né? Pra quem você faz manha, porque com a mãe é muito fácil, né? Tá bom, muito... filho, quando eu voltar eu compro. E aí que começam os desafios de generalizar esse tipo de comportamento. Nossa, aí daí eu quero pôr a culpa em quem? Porque meu filho é sem limite. Aonde eu errei. Poxa. Nossa, esses assuntos vão ser bons, hein? Vai ser gostoso, né? Vou trazer o Carlos aqui, uma entrevista com adolescente. Vou trazer os filhos aqui pra gente conversar. Seria legal trazer 2 adolescentes. Traz esse menininho aí, meu filho. Ai, nossa! Não, gente, e o cabelo agora que tá aqui assim, ó? É assim mesmo. Assim, e tá deixando um cavanhaque aqui, vontade de arrancar com a pinça. Não, eu falo, rapaz! Vamos trazer os adolescentes pra falar sobre essas divergências, assim, Eu acho legal trazer os adolescentes pra eles falarem sobre as mães. Pra ser justo. Entendi. Né? As mães falando dos filhos e os filhos meu filho vai falar que eu só durmo e fico no celular. Ai, olha, você tava nervosa, você viu o quanto passou rápido, né? O quanto a gente tem assunto aí, verdadeiramente. Mas ela tem recado pra dar, a gente precisa que você fale um recadinho, umas frases positivas, uma orientação pros nossos ouvintes, seja pros pais, seja pros fotógrafos. Fecha com chave de ouro. Eu gostaria de terminar falando que nós temos que ter um olhar muito atento a essas famílias atípicas. Então, mães que não conseguem trabalhar, mães que não conseguem ter momentos livres porque vivem em função de terapia dos filhos. Então, às vezes, 4, 6 horas diárias de terapia, insanas durante toda a semana. A mãe, né, no caso, ou o pai, mas a maioria das vezes a mãe, que fica nessa de leva, traz, espera, busca, compra não sei o que, compra não sei o que lá.
Então nós precisamos ter muita empatia por essas famílias, porque quando uma criancinha tá lá na terapia, aprendendo a brincar, nós precisamos ter empatia com nossos filhos típicos, a ensiná-los a brincar com aquela criancinha atípica, né? Então, desde cedo, ensiná-los que as pessoas são diferentes, né? Não são todas pessoas iguais, as pessoas são diferentes e a gente precisa respeitar as diferenças. Então, se aquele menininho tem dificuldade de fazer contato visual, poxa, brinca com ele sem fazer contato visual, sabe? Ele se esforça para conseguir brincar com você também, né? E entender que às vezes a brincadeira dele pode ser diferente da minha. Então, às vezes o carrinho, ele não pega o carrinho e coloca na pista. Ele pega o carrinho e brinca de avião e tá tudo bem. Por que que a minha brincadeira é certa? Né? A dele também pode ser. Ou ele quer uma boneca. Sim. Tem vários que querem boneca. Sim, isso em qualquer criança, né? Típica ou atípica, eu não acho que tenha... Brinquedo não tenha gênero. Assim. Então, um menino pode brincar com uma boneca, uma menina pode brincar com um carrinho. E tá tudo bem. A brincadeira, a diversão, o legal da brincadeira é poder fazê-la do jeito que se quiser. Né? Sendo feliz, né? Sendo feliz. E eu queria fechar com uma frase, que é uma frase que me move desde o começo, desde quando eu escolhi a psicologia. Que é uma frase de Carl, não sei pronunciar corretamente, Carl Jung, que se diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. É isso! Precisava de mais alguma coisa? Não, tá tudo certo! Já tivemos lágrimas, então já deu certo. Já deu certo, arrancou aqui, ai! É isso, gente, é isso. A gente começa esse episódio dessa maneira, para vocês conhecerem um pouco mais. É bem teórico, é bem difícil. Tem palavras, né? Peço desculpas dos deslizes, porque é muita teoria e é muito detalhezinho. Então é difícil. Pra tentar deixar claro, né? Isso, é difícil a gente colocar em palavras o nosso conhecimento, né? São muitos detalhes, muitas informações, é um espectro, uma coisa muito ampla. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse novo capítulo da Fotógrafas de Quinta, né, com esse quadro, vai servir muito para muitos fotógrafos, né, até entender, se especializar melhor, né, e trazer isso para dentro do seu estúdio e um diferencial também, né? Exato. E as mães vão se sentir mais acolhidas, mais com vontade e sem tanto medo de ser julgada, né? Com certeza. E a empatia que você falou realmente faz toda a diferença, né? Exato. Tenha empatia, se Porque coloque no lugar. Ela falou isso no primeiro café que a gente foi tomar junto, e ela falou sobre isso, e a gente não para pensar, né? Porque a gente pega as crianças atípicas e faz ela tentar conviver, trabalha ela para ela brincar mais, para ela conviver mais. Mas e nós que temos as crianças sem ser atípicas? A gente cuida ou orienta nossas crianças para brincar de maneira assertiva com essas crianças? Então, isso toca bastante. Meu filho entende o que é uma criança neurodivergente. Meu filho sabe que como que ela pode brincar. Fora que tem muitas crianças e adolescentes que brincam achando que isso é legal, né? Ah, seu autista, né? Ah, é autista. Então brincam e não é uma coisa legal, né? Brincam com coisas que não são brincadeiras. Que não são brincadeiras. E eu acho muito legal, nós temos conversado sobre essa questão de como os pais podem agir dentro de uma previsibilidade para o ensaio fotográfico. Então, mostrar foto do estúdio, levar a criança lá antes do estúdio. Mas a mudança também tem que estar no profissional, no fotógrafo. Né? Então, o profissional também deve entender as limitações daquela criança. Sim. O profissional também deve alterar o ambiente para que aquele lugar seja prazeroso para a criança. Porque o lugar tem que ser bom só para a família. Poxa, aquela criança também tem o direito de estar num ambiente bom, que ela se sinta confortável, que ela se sinta confortável para tirar foto, para ser um momento divertido para ela também. A gente muitas vezes brinca que a gente fala para as mães, não fala que você vai num estúdio de fotografia, fala que você vai brincar, vamos num lugar brincar. E lá a gente vai brincar, vai tirar foto, vai ser bem legal e tal. Não só tirar foto, senão parece uma coisa engessada, ele já vai lá e que saco. Rigidez, eles sendo reforçados. Eles não gostam muitas vezes de tirar foto, né? Sim, às vezes é da rotina, né? Quem é muito rígido com rotina, poxa, não tá na minha rotina tirar foto. Eu vou parar de fazer o que eu tenho que fazer agora, ou pra onde eu ia, porque eu tenho que tirar foto. E a maioria das vezes que eu vejo as crianças que não querem tirar foto, não é porque elas não gostam, é porque as mães são tão exigentes, para não falar chatas,
Entendeu? Que querem faço engessada, faço liso. Passa um trauma porque a criança vem ali, ela tá brincando, você chama ela, vem, ela fala, não, assim não, eu quero assim, olha o cabelo, olha a criança. Na hora que tá numa pose, peraí, o cabelo, Isso, aí perdeu, então os pais que precisam dessa terapia, né? E lembrar que além de autista, ela é uma criança. Né? Então a criança não vai ficar parada, quietinha, olhando pra foto, fazendo pose. Para, a expectativa começa em você. A criança não tá ali pra suprir sua expectativa. É isso. É isso. Ai, encerramos mais esse episódio. Obrigada, gratidão, obrigada, amei de maravilhoso. verdade. Fazer essa abertura maravilhosa com você. E depois de chorar, né? E agradecer aqui os nossos patrocinadores, Alfa Photobook, Carlinha Toscano, que faz com que o nosso podcast possa seguir aí por tanto tempo, né? E agora com a Solar Iluminações e a Lumen Props apoiando esse nosso projeto. Na verdade, as idealizadoras, né? A gente fez um bate-papo bem legal e a gente seguiu aí nesse desafio. E vamos, que vai ter muita coisa boa por aí. Né, Ana? Então é isso, gente. Um grande beijo, mais uma vez aquele recado pra você. Olha, compartilhe o nosso conteúdo. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas. A gente continua sempre aqui com todo amor e carinho, trazendo um conteúdo de primeiro, tentando agregar a sua vida, porque a sua vida é importante para nós. Então, até a próxima. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Esse episódio das Fotógrafas de Quinta é patrocinado pela Alfa Photobook, Carla Toscano. Alfa Photobook, a encadenadora com o melhor prazo de produção de apenas 4 dias úteis e ainda com menor tabela de preços do mercado se comparada à concorrência. Alfa Photobook, excelência e rapidez para seus álbuns. Carla Toscano Edições, muito mais do que qualidade de imagens. A CT entrega qualidade de vida.